Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Go ahead and finish up drying up, please. Termine de se secar, por favor. After your bath. Depois do seu banho. We'll wait for you to return. Nós vamos esperar vocês voltarem. Rivka, do me a favor. Remind me at the end. I want to do a little responsive reading in case I forget. How's my sound, Yosh? Perfect? Perfect. So we'll begin today's message. Então nós começaremos a mensagem de hoje. In the season of his return, where if he were to return today, Na temporada do retorno dele, que se ele fosse retornar hoje, we would not complain. nós não reclamaríamos. The best of human lives on earth As melhores das vidas humanas na Terra pale in comparison to the glory that awaits us. são pálidas em comparação com a glória que nos espera. Like Shaliach Shaul said, I count that the temporary afflictions of a moment Como o Sholiach Shaul disse, eu conto que as aflições temporárias de um momento are worth it because they work in us valem a pena porque elas trabalham em nós a far greater weight of esteem. Peso muito maior de estima. So don't forget to invite others to join us. Be seated, get ready for the word. Não esqueçam de convidar outros para se juntar a nós. Sentem-se, preparem-se para a palavra. Just try not to move around. Vamos tentar não se mexer tanto. We'll begin, and I just want to throw this in as an appetizer. Nós vamos começar e eu só quero botar isso aqui como um aperitivo. Ezra, chapter 8. Ezra, capítulo 8. And it should be on your screen momentarily. E deveria estar na tela de vocês daqui a pouquinho. Ezra, chapter 8. Pardon me. Nehemiah, chapter 8. Desculpa, Neemias, capítulo 8. And all the people were gathered in the Mikra Kodesh. E todas as pessoas estavam reunidas na Mikra Kodesh. Together as Echad, just like we are today, Echad. Juntos como Echad, assim como nós estamos hoje, Echad, juntos. In the street before the Maim gate. Na rua que fica diante do portão das Maim. Why did the people gather at the gate? Por que as pessoas se reuniram no portão? Why did the people gather on Yom Teruah at the water gate, the Maim gate? Por que as pessoas se reuniram no Yom Teruah no portão das águas, no portão das Maim? Because Ezra the scribe, the sofer, stood up. Porque Ezra, o escriba, o sofer, se levantou to bring the scroll of the Torah of Moshe para trazer o pergaminho da Torá de Moshe that Yahuwah had commanded to Yasral. Que Yahweh havia comandado a Yasrahal. And Ezra, the Zadokite Kohen, a legitimate Kohen, e Ezra, sacerdote zadokita legítimo, brought the Torah before the Kehillah. Trouxe a Torá diante da Kehillah. Men, women, and children. Homens, mulheres e crianças. All with ears to hear. Todos com orelhas para ouvir. With binah. Com binah. He brought the Torah with an understanding. Ele trouxe a Torá aqui em entendimento. On the first Yom. No primeiro Yom. Of the 7th month. Do 7º mês. Which is the day of awakening. Que é o dia do acordar. So a couple of quick things I want to set the table with. Então algumas coisinhas rápidas com as quais eu quero pôr a mesa aqui. I'll be preaching for a few hours. Eu estarei pregando por algumas horas. A message entitled. Uma mensagem intitulada. Yom Teruah, New Covenant Applications. Aplicações da nova aliança do Yom Teruah. Yom Teruah, New Covenant Applications. Aplicações da nova aliança do Yom Teruah. So we know that Ezra had problems, right? Anybody that read Ezra and the XIV Monopoly knows that Ezra had problems. Todos aqui sabem que Ezra tinha problemas. Todos que leram o Monopólio de Ezra e a XIV sabem que Ezra tinha alguns parafusos faltando. But in this case, they had returned from Babylon. Mas nesse caso eles haviam retornado da Babilônia. He did the right thing in this case.
Ele fez a coisa certa nesse caso, by gathering Kol Yisrael to restore the Moadim, the temple, and all the things of Sion. ao reunir com Israel para restaurar as Moadim, o templo e todas as coisas pertinentes a Sion. I mean, you can't go wrong reading the Torah. Não dá para errar lendo a Torá. I mean, you can't go wrong with celebrating the first Yom Teruah. Não dá para errar com a celebração do primeiro Yom Teruah. In 70 years. They were in Bavel for 70 years. Depois de 70 anos, porque eles ficaram na Babilônia por 70 anos. Despite all of Ezra's shortcomings. Apesar de todas as falhas de Ezra. We must give credit when credit is earned. Nós temos que dar o crédito quando esse crédito é ganho. Even though he had changed parts of the Torah and began to corrupt parts of it, his intention was pure vis-a-vis the restoration of the Moadim and the Hekel of Yahuwah. Mesmo que ele tenha corrompido as escrituras, a sua motivação foi boa. A restauração de Israel e a restauração do Hekel, do templo. And so he gathered in obedience to what we just read in Vayikra 23. Então ele reuniu em obediência ao que nós tínhamos lido em Vaikra 23. 23. And he gathered Yisrael into one place and one accord. Ele reuniu Israel em um local, em um acordo. And then he brought forth the Torah. E aí ele trouxe a Torá. So all who were there can hear, Então todos com orelhas podiam ouvir, have understanding. ter o entendimento. And he did this on the first day of the 7th Chodesh, E ele fez isso no primeiro dia do 7º Chodesh, Oji. hoje. So we see that our forefathers kept this day as one of the first acts of restoration when they had returned from Eretz Bavel. Então nós vemos que os nossos antepassados guardaram esse dia como o primeiro ato de obediência depois do retorno da Eretz Bavel. Verse 3, he read it from the open gate, Versículo 13, ele leu do portão aberto, the open space, o espaço aberto, before the water gate. diante do portão das águas. So you don't need me to tell you how the enemy takes everything good and turns it into criminality. Então vocês não precisam de mim para dizer como o inimigo pega todas as coisas boas e torna em criminalidade. When we Americans think of Watergate, we think of Tricky Dick Nixon. Quando nós pensamos em portão das águas, nós pensamos no Tricky Dick Nicholson. Nixon. Nixon. And get your presidents right. I don't like Nixon. Say that with me. Nixon. 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 Yes, I did it. And look at this. Dá uma olhada. Some of you complain about a 4-hour service. Check this out. Alguns de vocês reclamam de um serviço de 4 horas. Dá uma olhada. He read the Torah from morning until midday Ele leu a Torá da manhã até o meio-dia, before the men and the women diante dos homens e das mulheres, and those that understood. e daqueles que entendiam. And all the people were attentive. E todo o povo estava atento. And then in verse 5, he opened it and the people stood up and they blessed Yahuwah and they worshiped Yahuwah. E aí no versículo 5 as pessoas se levantaram, abençoaram a Yahweh, adoraram a Yahweh, And he kept them there till sundown. e ele os manteve lá até o pôr do sol. And the people wept at what they had been missing for 70 years as they renewed the covenant with Yahuwah on Yom Teruah when he returned to Yisrael. This is the day of his return. He returned through his Torah, did he not? E as pessoas regozijaram depois Yes. de ouvirem o que eles tinham Yes. perdido pelos últimos 70 anos nesse dia, não só do retorno da Torá, mas no retorno de Yahweh através da Torá, porque eles tinham perdido isso, não? And the Leviim said to the people, E os Levim disseram ao povo, Nehemiah 8:11, Nehemia 8:11, keep silent, the Yom is Kadosh. fiquem quietos, o Yom é Kadosh, Don't be grieved. não fiquem tristes. Because at the end of verse 9, when he said, the Yom is Kadosh, Porque no final do versículo 9 ele disse, o Yom é Kadosh, do not weep. não chorem. When they heard the words of Torah, they began to weep and cry, oh my gosh, we've been so far. We've been wandering so far from Yahuwah. Quando eles ouviram a palavra da Torá, eles ficaram tristes, chorando. Pô, a gente estava tão longe de Yahweh e da Torá dele.
Now, the church has taught you this in a very corrupted fashion. A igreja te ensinou isso de uma forma muito corrupta. What they do is they take a box cutter O que eles fazem é que eles pegam um cortador de caixa and they cut out the end of Nehemiah 8:10. e eles cortam o finalzinho com estilete do versículo 10 de Neemias 8. They make postcards, they make bookmarks. Eles fazem cartões postais, eles fazem marca-páginas. The joy of the Lord is your strength. A alegria do Senhor é a nossa força. Nope, no, it ain't. Não, não é. Not without Torah. Não sem a Torá. You can't just take 1/16 of a verse and start producing bookmarks and Hallmark cards. Tu não pode pegar um décimo de um versículo e começar a produzir cartão postal e marcador de página com ele. If you don't weep for the sins of our fathers, that we've been far away from the Moadim, far away from the Torah, far away from the things of Yahuwah, he is not your strength. He's another excuse that you're using not to obey. Se nós não chorarmos pelos pecados dos nossos antepassados, do quão longe nós ficamos das Moadim, da Torá, dos caminhos dele, ele não é a tua força, ele é só mais uma desculpa para tu não obedecer. And notice what took place on this first Yom Teruah as Yisrael was being restored after Babylonian captivity. E veja o que aconteceu nesse primeiro Yom Teruah, depois que Israel foi devolvido do cativeiro babilônico. A feast. Are we not ready to have a feast today? Did you not bring food? Uma celebração. Nós não estamos prontos para celebrar hoje? Vocês não trouxeram comida? We have all kind of pot here today, Nós temos todo tipo de panela aqui hoje. right? We have the pot of our choice, right? Nós temos as panelas da nossa escolha. I mean, not the kind not cigarelos, no. Não cigarrinhos de maconha, não. The kind that moves if it's not cooked. Eu tô dizendo aquela que se mexe quando você não cozinha. So look at verse 10. Eat, Então olha o versículo 10. Comam, drink, bebam, enjoy, curtam, feast, celebrates the sweet, have dessert, celebrem, festejem, tenham sobremesa and bring a dish for 3. e tragam um prato para 3. You know how I always write to you, don't forget to bring a dish for 2. Como eu sempre escrevo para vocês, não escrevam de Bring a trazer um dish for prato para 2 or 2. 3. Well, what do you think this is in verse 10? O que vocês acham que é isso aqui no versículo 10? On the Moadim, we don't cook for ourselves, we bring portions. Oh, look at that, look at that. We're doing stuff biblically. Look at that, look at that. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo. We're doing stuff biblically. Look at that. You bring portions for others. Nas Moadim a gente não cozinha pra gente, ó, a gente tá fazendo coisa bíblica. Nós trazemos Others. porções dos outros, Who have nothing to prepare. que não tem nada para preparar. You didn't bring food, don't worry. We got you covered. We got more food here than we have fingers. Tu não trouxe comida? Beleza, não tem problema. A gente tem mais comida aqui do que dedo para contar. That's why we call it finger food. Por isso que nós chamamos de comida do dedo. This day is Kadosh, man. Esse dia é Kadosh, cara. So what do we do on Yom Teruah? We celebrate and remember that one day he's going to end this sick bondage of this world system, and he is going to resume the dominion that my friend, not so much, Adam and Eve turned over to Satan. Então, nesse dia nós regozijamos e celebramos o dia que Yahweh um dia voltará e basicamente reverterá a prisão doente do sistema desse mundo e retornará para o reinado que caiu nas mãos do nosso não tão amigo assim, Adão e a esposa dele. Stop crying, don't be grieved, verse 11. Versículo 11, para de chorar, não fica triste. This is a happy day. Isso é um dia feliz. This is a Kadosh day. Esse é um dia Kadosh. This is a day to eat each other's food after we eat Yahuwah's food, after we eat the living Torah, after we eat the living manna. Isso é um dia de comer da comida uns dos outros, é um dia de comer da comida de Yahweh, da Torá viva. And the people with Ezra had to correct the attitude of the people. This is not a day to beg for forgiveness like we used to when we were in rabbinic Judaism. E as pessoas tiveram que se corrigir lá, porque não é um dia para a gente se arrepender e implorar por perdão, como a gente fazia no judaísmo rabínico. 10 days of repentance, my foot. 10 dias de arrependimento, Is alma. that what it says? Is that É isso que diz? when you're looking at your screen, Quando vocês estão olhando a tela aqui, you see one word about repentance and weeping and beating your chest? Do you see one word? vocês estão vendo uma palavra sequer a respeito de arrependimento, de bater no peito, pedindo desculpa, alguma coisa? I see living Torah. Eu vejo a Torá viva, I see living water.
Eu vejo águas vivas. I see an all-day service. Eu vejo um serviço de todo dia. I see people told to be happy. Eu vejo pessoas sendo ditas para ficarem felizes. I see people being told to have simcha. Eu vejo pessoas recebendo o comunicado de ter simcha. I see people being told not to weep and to grieve and be depressed. Eu vejo pessoas entendendo que não tem que ficar deprimidos, tristes. And look at verse 12. They went away eating and drinking. Look at that. They must have had a feast. E olha o versículo 12, eles foram embora comendo e bebendo. Alright. Uma festa aconteceu aqui. How many men and women here plan on doing some serious eating and drinking today? Quem aqui, homem e mulher, está planejando em fazer uma comilança e uma bebelança séria depois? And we're going to drink, we're going to celebrate the feast just like the scriptures tell us to. E nós vamos celebrar a festa como as escrituras nos dizem para fazê-lo. Escúchame. So far, Me escutem. Então, até agora, our friend Ezra gets an A+. nosso Ezra aqui tirou um 10. He assembled the people. He told them to keep the Moedim, and the joy of Yahuwah is your strength. When you obey Torah. I'm sick and tired of church folks misquoting this verse because they're not allowed to have joy when they walk in the life of disobedience outside the finished work. The finished work is supposed to lead you to Torah obedience, not give you an excuse to forsake Torah obedience. Então, o nosso Ezra, o nosso amiguinho aqui, ganhou 10 até agora. Reuniu o povo, disse para eles guardar a Torá. Então, a alegria de Yahweh é a nossa força, porque primeiro a gente passou por esse discipulado, por esse momento de obediência, então recebemos o galardão dessa alegria. Estou cansado dessas pessoas na igreja dizendo que, a obra finalizada é uma desculpa para a gente nunca mais tocar na Torá, sendo que ela deveria ser o contrário, o que te leva à obediência da Torá. How many times have you heard that? Quantas vezes vocês já ouviram disso? The end of verse 10. O finalzinho do versículo 10. Put it on the screen. The joy of Yahuwah is your strength. A alegria de Yahweh é a tua força. Well, what is the context of that verse? Qual que é o contexto desse versículo? Living water, Água viva, keep the feast, guardem as festas, have a mikra kodesh. tem uma Mikra Kodesh. Now walk outside your door. Does it look like the world is having a mikra kodesh? Agora, abre a porta da tua casa. O mundo está fazendo uma Mikra Kodesh hoje? Does it look like they're cooking for one another so we can share each other's bread and butter? Parece que eles estão cozinhando uns para os outros para que a gente possa compartilhar do pão com manteiga? That's why we're the remnant. That's why we're awake. Yom Teruah means the day of the awakening, when the remnant get together and celebrate their awakening. Por isso que nós somos diferentes, porque nós estamos acordados. O dia de hoje é para celebrar o acordar que nos trouxe aqui para reunirmos uns com os outros e celebrarmos comendo da comida uns dos outros. So they cut this verse out, Então eles cortam esse versículo, making believe Yom Teruah doesn't exist. fingindo que o Yom Teruah não existe. Mikra Kodesh doesn't exist. Mikra Kodesh não existe. The joy of the Lord is your strength, A brother. alegria do Senhor é a nossa força. Oh, don't matter. You can live a life of disobedience and rebellion, but don't worry. When you return to the Lord, no. Nobody said that except you. Mas relaxa, não. Você I pode dizer, said nobody said that except you. relaxa na tua desobediência e quando o Senhor voltar, tá tudo certo. Quem disse isso? Tu disse isso. What are the prerequisites for having the joy? Verses 1 through 9. Quais são os requisitos para ter alegria? Dos versículos 1 ao 10. 1 ao 9. But in the midst of this right behavior, Mas no meio desse comportamento certo, look what Yahuwah showed me. olha o que Yahweh me mostrou. The people went away. As pessoas foram embora. Before I share this with you, Antes de eu compartilhar com vocês isso aqui. those of you who know the ways of Judaism, Aqueles de vocês que conhecem os caminhos do judaísmo, how many days is Rosh Hashanah? quantos dias é Rosh Hashanah? How many days do the Jews celebrate Rosh Hashanah? Quantos dias os judeus celebram Rosh Hashanah? How many days does Scripture say to celebrate Yom Teruah? Quantos dias a escritura fala para celebrar Yom Teruah? Ezra, Ezra, you couldn't keep a clean sheet? tu não conseguia manter limpo o teu histórico? Now, that doesn't mean anything to you Não significa nada para vocês isso. unless you follow the Premier League. A menos que vocês sigam a Premier League. In football, real No, football, no futebol verdadeiro, not the part where they beat each other's brains out for money. não aquele lá que eles ficam batendo um na cabeça do outro por causa de dinheiro. A clean sheet means the goalie didn't give up any goals. Um histórico limpo significa que o goleiro não deixou passar nenhuma. Ezra missed his clean sheet right here Ezra deixou passar um frangaço aqui, ó. because he's gathering the leaders on day 2 of the Feast of Trumpets. Porque ele está reunindo os líderes no dia 2 da celebração das trombetas. Ezra, Ezra, you were doing so good for the first
9, 10 verses. Tu estava indo tão bem pelos primeiros 9, 10 versículos, But he had to gather the leaders of the people mas ele teve que reunir os líderes do povo to further explain to them how he was changing the Torah. para explicar para eles como ele estava mudando a Torá. Notice what he read was probably kosher. Notem que o que ele leu provavelmente era kosher. But where does it say there's a second day to Rosh Hashanah? Where does it Mas say that? onde que diz que há um segundo dia para Rosh Hashanah? Onde que diz isso? A, it's not Rosh Hashanah. B, there's no second day. It's one day. Número 1, não é Rosh Hashanah. Número 2, não são 2 dias, é um só. So today, the school of Ezra celebrates 2 days for their so-called Rosh Hashanah. Então hoje o judaísmo, a escola de Esdras, celebra o suposto Rosh Hashanah deles por 2 dias. So I suspect this was the beginning of the tradition Então eu suspeito que esse aqui foi o começo da tradição of keeping the first day of the 7th month de guardar o primeiro dia do 7º mês for 2 days por 2 dias, as opposed to 1 day. ao contrário de um dia. So there are people who keep Rosh Hashanah or some form of Yom Teruah, and they go around the joy of Yahuwah. Well, there's a whole bunch of prerequisites to having the joy of Yahuwah. Então há pessoas que vão por aí celebrando Rosh Hashanah ou Yom Teruah, eles falam, não, a alegria do Senhor é a nossa força, mas existem vários pré-requisitos para essa alegria chegar na gente. Go with me, please, to Corinthia Aleph. Vamos comigo, por favor, para Corinthia Aleph. Corinthia Aleph. Corinthia Aleph. 1 Corinthians. 1 de Coríntios. And this has been there all the time, but we really haven't seen it, let's be honest. Isso está aqui o tempo inteiro, já tem estado aqui pelo tempo todo, mas ninguém nunca viu isso aqui. Too busy keeping up with the news to see this, let's be honest. Vocês estão muito ocupados se atualizando nas notícias para pensar nisso aqui. Before. I didn't see this before today. Eu não vi isso antes de hoje. Look at this. Olha, dá uma olhada. Man, this has been in our scriptures all this time. Isso aqui está nas nossas escrituras por esse tempo todo. How come I just saw it today? Como que eu só vi hoje? Because I was just studying today, that's why. Porque eu estava estudando só hoje, é por isso. 1 Corinthians 14, 18. 1 de Coríntios 14, 18. Again, this message, new Teruah, new covenant application. De novo, essa mensagem, aplicações da aliança renovada de Teruah. I'll tell you in a second. 1 second. Teruah, new covenant application. As aplicações da nova aliança de Teruah. Some of you didn't invite your friends because we don't have a lot of new listeners. You don't listen. I asked you to invite people, please, to join us so we can get them out of moon watching. Yes, sweetheart. 1 Corinthians 14, 18. 1 Corinthians 14, 18. This is rollback. AI. 1 Corinthians 14, 18. 1 de Coríntios 14, 18. Here it is. Aqui, I'm sorry. Pardon me. Verse 8. Desculpa, versículo 8. If the shofar Se o shofar gives a weird, uncertain sound, por ejemplo, in the world or in the church, se o shofar dá um som they're just esquisito, blowing orphan Annie coming home down the pike on 75. They don't know what it means. You could blow the shofar in the church all you want, sweetie. You don't mean nothing. It don't mean nothing to Yahuwah. It don't mean nothing to your mama. It don't mean nothing to nobody. pois se o shofar dá um som incerto, em outras palavras, na igreja, onde quer que eles tenham som no mundo aí, isso não significa nada. Esse não significa nada para Yahweh, não significa nada para ti. Som é só um som. I'm coming into my Jewish roots. That's your problem. Ah, mas eu tô entrando nas minhas raízes judaicas. Esse é o teu problema. Who told you to come into your Jewish roots? Quem que te falou para entrar nas tuas raízes judaicas? But I'm not Jewish, but I have a Jewish heart. Ah, eu não sou judeu, mas eu tenho um coração judaico. Show me that in Scripture. Show that to me. Me mostra isso na escritura. Where Yahuwah requires you to have a Jewish heart. Onde Yahweh requer que tu tenha um coração judaico. How many know that you can teach a turtle dove to blow a shofar? Quem aqui sabe que dá para ensinar uma pomba a soar o shofar? So there's a whole bunch of folks in church. Oh, I have a Jewish heart. So I ordered me a $200 shofar. Watch this. Ready? Tem um bocado de gente por aí que fala, não, eu pedi para mim um shofar daquele de R$2.000. Ouve o som que isso significa. Dude, your shofar don't know what it's saying. O shofar não sabe o que ele está dizendo. Your shofar is gay. Teu shofar é gay. You went and ordered a gay shofar. Tu comprou um shofar gay. And I'm not talking about the guy that steps on the gas. Eu não estou falando do cara que pisa na gasolina.
Are you making fun? No. Tá I'm zombando? not Não. making fun of gays. I'm making fun of gay shofars. Não tô zombando dos gays, eu tô zombando dos We're chofares supposed to gays. we're supposed to reach gays and love gays, but not in the assembly. They're not kadosh. They can't come into a kadosh assembly. I'll meet you on the corner, and I'll meet you in the highway, and I'll meet you in the byway, and see if we can get your behavior cleaned up. A gente não tem que odiar os gays, pelo contrário, a gente tem que alcançá-los e amá-los, mas não dentro da Assembleia, porque eles não estão kadosh. Então, como é que eles vão entrar num lugar kadosh? Eu te encontro na rua, te encontro na esquina, vamos ver se a gente consegue limpar o teu comportamento primeiro. Oh, you mean gays are not welcome in your congregation? That's right. Ah, então quer dizer que os gays não são bem-vindos na tua congregação? Aham. I'll meet him at Mel's Diner. Eu troco ideia com eles no restaurante. I'll meet him at Woody's Barbecue. Eu me encontro com ele no Woody's Barbecue. Those people are worthy of respect and common decency. Essas pessoas dignas de respeito e We decência. got nothing against gays, but we can't bring the unclean into a clean assembly. Nós não temos nada contra os gays, mas a gente não pode trazer o impuro para dentro de uma assembleia pura. Because if you do that, Yahuwah will treat you as if you were gay. Porque se tu fizer isso, Yahweh vai te tratar como se tu fosse o gay. We have to love them, but we have to do it in the highways and byways and get them cleaned up, and then, of course, they're welcome. Nós temos que amá-los, encontrá-los nas estradas e nas rodovias e limpá-los. Uma vez que eles estão limpos, a gente pode trazê-los para cá sem problema. So I wouldn't say they're not welcome. They are welcome, but at a point, not just to throw them into a Mikra Kodesh. Eu não vou dizer que eles não são bem-vindos, eles são bem-vindos, mas depois de certo processo, eu não posso simplesmente jogá-los dentro de uma Mikra Kodesh. If the shofar gives an uncertain sound, Se o shofar dá um som incerto, what good is the person blowing it? para que serve a pessoa que está soando ele? What good is the sound? Para que serve o som dele? And what good is the shofar? E para que serve o shofar? And who's going to get ready for assembly? E quem que vai se preparar para a assembleia? Who's going to get ready for batalha? Quem que vai se preparar para a batalha? If you don't know you're Israel, you don't know who your enemy is. Se tu não sabe que tu é Israel, tu não sabe quem é teu inimigo. If you don't know Yahuwah, you don't know that there's a Satan that we are to wrestle with and overcome. Se tu não sabe quem é Yahweh, tu não sabe que existe um Satanás com quem nós temos que lutar e quem nós temos que superar. So when Yahusha returns in this season, as we just read in Zechariah 14, he will return and fight for Yisrael. Hello, listen. I love it. Listen, notice. Listen. As in the day of battle. Quando Yahweh voltar, quando Yahusha voltar, ele lutará por Yisrael nessa estação que nós damos agora a respeito em Zacarias 14. Quando ele voltar, escuta, ele vai lutar por Yisrael no dia da batalha. So the sound of the shofar is, see, in that system, the sound of the shofar is, are you rapture ready? Rapture ready? Nesse sistema desse mundo, o som do shofar significa, você está pronto para o arrebatamento? I'm sorry I'm boring you. Desculpa que eu estou deixando vocês entediados. But the true folks who are Yisrael, who understand the shofar means that Yahusha is returning to fight. Mas as pessoas verdadeiras que são Yisrael, que entendem que o propósito verdadeiro de Yahweh com o shofar é que ele está voltando para batalhar, realizes that it's a battle he's coming for. Percebem que é uma batalha para a qual ele está vindo. To turn the 6,000 years into the 1,000 years. Para transformar os 6.000 anos em 1.000 anos. The battle begins when he returns. A batalha começa quando ele voltar. The wrestling is now with the devil, but when he returns, the physical battle will commence against the nations who surround Jerusalem. A luta é contra o demônio, mas essa luta física vai começar quando ele voltar para lutar contra os inimigos que estão ao redor de Jerusalém. I'm feeling in the room that there's a lack of appreciation for what this verse is saying. Eu estou sentindo na sala que há uma falta de apreciação pelo que esse versículo diz. This is a profound verse if we really take time to analyze it. Isso é um versículo profundo se nós tirarmos o tempo específico para analisá-lo. If the shofar gives an uncertain sound with uncertain people and uncertain listeners, se o shofar der um som incerto com ouvintes incertos produzido por uma pessoa incerta, who's going to get ready for the battle? Quem que vai ficar pronto para a batalha? When they hear the shofar, when a Christian tunes into this broadcast, you know what they hear? The rapture. The pre-tribulation rapture. Quando um cristão chega aqui e ouve o som do shofar, o que eles ouvem? O som do que vai acontecer antes do arrebatamento. Last time I checked, Sholiach Shaul said no.
the sound of the shofar is when the battle begins and when the nations surround Jerusalem, Gog and Magog, and Yahusha returns on caballos blancos. Da última vez que eu vi que o Sholer Shaul disse, ele falou, não, o som do shofar indica que a batalha está começando, quando Yahusha vai voltar em cavalos brancos junto do seu exército para lutar contra os inimigos ao redor de Jerusalém, Gog e Magog. Yoshi wrote a song about that. He's the expert. O Yoshi escreveu uma música a respeito disso, ele é o expert. He's the expert. Ele é o expert. This is a battle song. Isso é uma música de batalha. This is not fly away, honey Isso child. não é, vamos voar, meu filho. Well, one day we're gonna fly. Um dia a gente vai voar. The only flying you're gonna do is from New York to the New Jerusalem. O único voo que você vai fazer é de Nova York para Nova Jerusalém. We don't need to be rapture ready. We need to be battle tested. Oh, Nós não precisamos estar prontos para arrebatamento, nós temos que ser testados em batalha. that's profound, bro. Isso é profundo. So the reason we're rehearsing to hear the sound of the shofar is to be battle ready because of the tribulation. What is the tribulation? Inquiring minds want to know. Então, a razão pela qual nós celebramos isso aqui é porque nós estamos tentando nos preparar para estarmos prontos para a batalha. Então, as mentes que perguntam querem saber que batalha. The tribulation is when Yahusha returns and all hell breaks loose. But what are the birth pangs or the Shivlei HaMashiach? A grande tribulação é quando Yahusha vem, todo o caos, todo o inferno acontece, mas as pessoas querem saber quais são as dores do parto, as Shivlei HaMashiach. Can we talk? A gente pode conversar? I actually think we can talk, right? Yep. We're chaverim. Nós somos Haverim. I actually think people who said that we're in the great tribulation now needed to have their head examined. Eu costumava pensar que as pessoas que dizem que nós estamos na grande tribulação agora precisavam de um examezinho de cabeça. Because everybody knows that we're not in the great tribulation because everybody knows that. Porque todo mundo sabe que nós não estamos na grande tribulação, porque todo mundo sabe. Then I started thinking and I started listening. Aí eu comecei a pensar, comecei a ouvir. Then I had a third look at that word tribulation. Aí eu dei uma terceira olhada nessa palavra tribulação. Because the second look didn't do me any good. Porque a segunda olhada não me serviu para nada. So I had a third look. Então eu olhei 3 vezes. And the word doesn't mean tribulation. E a palavra não significa tribulação. The word thlipsis means stress and increased intensity in vital decision making for life. A palavra thlipsis basicamente significa Should I take estresse, the facts or not? estresse e aumento de tensão para decisões da vida. Should I Então, support Israel while they're murdering hundreds of thousands of Palestinians? Or should I support Israel because the Bible tells me so? What should I do? So if the tribulation is going to come in the form of battle, fine. But there is a thlipsis going on increasingly where we have to make more and more and more righteous, important decisions. That is the great, in that sense, the tribulation has begun. In that sense. Então, eu devo começar, eu devo tomar vacina, eu devo apoiar Israel enquanto eles estão matando milhões e milhares de palestinos lá, devo apoiar Israel porque a Escritura me diz. Então, se a grande tribulação vier na forma de batalha, ok, mas a thlipsis que está acontecendo é esse aumento na necessidade de nós tomarmos decisões importantíssimas e vitais na nossa vida. Então, nesse sentido, a grande tribulação já começou. So the Ephesians 6 wrestling is how we prepare in the tribulation. We're in the tribulation in the sense that we wrestle not against flesh and blood, and all our decisions become more and more vital and pronounced. Então, essa luta de Efésios 6 nos prepara para essa batalha, porque nós já estamos nessa batalha nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra os poderes da escuridão. Nós já estamos o fazendo através dessas decisões importantes. But the great tribulation is when the physical battle with the horses of Yisrael versus the horses of the enemies of Yahusha. So that's when it becomes physical. So they're kind of both right. I never thought I would say that, but I kind of see where that school is coming from. Mas a grande tribulação começa quando os cavalos de Yahweh, com Yisrael em cima, vão enfrentar os cavalos do inimigo, mas, de certa forma, as duas escolas de pensamento estão certas, a parte das decisões importantes, a tribulação agora, e a grande tribulação na forma de uma batalha física tangível.
But see, when the church and those who don't understand that they are part of Yisrael, when they blow the shofar, it doesn't give a distinct sound. It gives a false sound. They don't know what it represents. The reason we need to rehearse is we are rehearsing because we are learning to be ready for the battle when he physically returns, and so we are able to to give the sound a distinction. It is not the sound of rapture, rather it is what? The sound of war, as Joel tells us. They rush on the city, they rush on the wall. Great is the army that carries out his word, right? That's what it's about. It's the sound of battle. Então, Awakening. quando as pessoas tocam o shofar na igreja, esse som ele é incerto, ele é um som falso, porque as pessoas não sabem o que ele representa, elas não sabem por que elas estão tocando isso, tampouco para o que elas deveriam estar se preparando, porque o som do shofar não é o som do arrebatamento, o som do shofar é o som de batalha, como diz o livro de Joel, eles correm dentro da cidade, eles correm para a direção do portão, grande é o exército que proclama a palavra. Então, esse som é um som de batalha, batalha para a qual nós estamos ensaiando ao tocar o shofar, para quando Yahushua voltar a gente saber o que fazer. Verse 9, if you don't understand that, you're speaking to the air. Versículo 9, se vocês não entendem isso, vocês estão falando com o ar. If you don't understand what the sound of the shofar is really all about, look at verse 11. Se vocês não entenderem do que se trata o som do shofar realmente, olha o versículo 11. Can you repeat that? Sure. 1 Corinthians 14:11. 1 de Coríntios 14:11. You're a foreigner. Tu é um estrangeiro. You're speaking to other foreigners. Tu está falando com outros estrangeiros. You don't know what the distinction is, and neither do they. Tu não sabe qual é a distinção e nem eles. Why are you so quiet today? Por que vocês estão tão quietos hoje? Rough night? Noite difícil? I told you to get some sleep before you came in here. Eu disse para vocês dormirem antes de vir para cá. Very important. Muito importante. So we give a distinct sound. The Gentiles blow the shofar. They think they have a Jewish heart. They're actually confusing people. Nós damos um som distinto. Agora, as outras pessoas, eles estão soprando o shofar em todo canto. Eles estão confundindo as pessoas, porque não é um som distinto, não tem significado. Save your $200 until you know what it represents. Guarda os seus $200 até que você saiba o que esses representam. You're not ready to blow the shofar because you're giving a confusing sound to foreigners who have not yet understood that they are citizens, Ephesians 2, of the commonwealth of Yisrael. Vocês não estão entendendo, vocês não estão dando um som para que as pessoas entendam que eles fazem parte de Efésios 2, o povo de Efésios 2, da mancomunidade de Yisrael. But what about us? Mas que tal nós? We're getting battle ready. Nós estamos preparando para a batalha. We want to be battle ready. Nós queremos estar prontos para a batalha. We are rehearsing today because we're getting battle tested and ready. Nós estamos ensaiando hoje porque queremos ser testados e aprovados para a batalha. So we're not giving a strange sound. Nós não estamos dando um som estranho. Hello? We know exactly what it represents. Nós sabemos exatamente o que representa. He's coming. Ele está vindo to fight, para batalhar, overthrow Sodom and Gomorrah, para derrubar Sodoma e Gomorra, which is Jerusalem, which is Hotel Hagar, que é Jerusalém, é o Hotel Hagar, que é o centro dos últimos dos eventos do mundo. He's going to close down Hotel Hagar. Ele vai fechar o Hotel Hagar. Because Galatians 4 says Hotel Hagar, the Jerusalem that is now, is in bondage with all her children. And we got a whole bunch of people following Rosh Hashanah because the children of Hotel Hagar are dispensing weird sounds. Gálatas 4 fala que o Hotel Hagar e os seus filhos estão todos confusos celebrando Rosh Hashanah porque eles estão basicamente dando um som confuso que confunde as pessoas. But we're not like that. Mas nós não somos como eles. We are Yisrael. Nós somos Yisrael. We know that sound. Nós conhecemos esse som. And we know the significance of that sound. E nós conhecemos a significância desse som. 1 Corinthians 15. 1 de Coríntios 15. 51. 51. 1 Corinthians 15, 51. 1 de Coríntios 15, 51. Behold, I show you the mystery of the shofar. Contemple, eu te mostro os mistérios do shofar. Keep it in small view, bro. I look heavier in the big view. I like the thin view. All right? Give me that thin view where I look thinner.
Behold, I show you the mystery of the shofar. Eis que eu lhes mostro o mistério do shofar. Oh, there are many mysteries, but there's a biggie. There's a biggie of biggies of biggies and the biggies, and it has nothing to do with Sean Diddy Combs either. Há um bocado de mistérios por aí, mas existem uns que são Oh, is that a grandes, piece of work, grandes. huh? Sean Diddy Combs? Is that a piece of work or what? Isso não tem nada a ver com o Ay, Sean Diddy ay, Combs. ay, 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 ay. Don't be surprised if he's found hanging in a jail real soon. Não se surpreenda se ele foi encontrado How did that happen? enforcado numa cadeia daqui a pouco. Too many people know him, and he knows too many people. Muitas pessoas conhecem ele Prophecy, hint, hint. e ele conhece muitas pessoas. Profecia aí para vocês. Verse 51. Versículo 51. Behold, I show you the mystery of the shofar. Eis que eu lhes mostro o mistério do shofar. For us who believe, Para nós que cremos, we know exactly what that sound represents. nós sabemos exatamente o que esse som representa. It represents the fact that we will not die, number one. Isso representa o fato de que nós não vamos morrer. He that believes in me will never die. Aquele que acredita em mim nunca morrerá. Number two, it represents the fact that there'll be one final generation that won't die physically. Número 2, isso representa que haverá uma última geração final que não morrerá fisicamente. The shofar tells us we're going to come out of the grave by the power of Almighty Yahuwah. Então o shofar nos prova que nós sairemos da tumba por causa do poder do Todo-Poderoso Yahuwah. But the sound of the shofar distinctly sounded by born-again Yisraelites who rest in the finished work of Golgotha. Mas o som do shofar distintamente soado por israelitas nazarenos que soam o som do shofar. One generation Uma geração of believers, de crentes, born-again, spirit-filled, walking in Ruach and Emet, nascidos de novo, cheios do Ruach, caminhando em Ruach e Emet, will cheat the undertaker. vão trapacear o coveiro. There'll be one generation when the shofar sounds, when every undertaker will be out of business, because there's going to be one generation that's going to escape death. Vai haver uma geração que, quando o shofar tocar, todos eles vão perder os seus negócios, porque nessa uma geração, todos eles vão escapar da morte física. And that generation will be changed, not die. E essa geração será mudada, não vai morrer. In a moment, in the I love Twinkies. I mean, the twinkling of an eye. No momento, num piscar dos olhos. I wish Paul would have said Twinkies. Eu gostaria muito que o Senhor tivesse dito Twinkies. In the twinkings of an eye, and it's sweet, right? It's a sweet resurrection. In the Twinkies of an eye. É uma ressurreição doce no Twinkies de um olho. At the last trump. No, this has nothing to do with Donald. Has nothing to do with any trumpet. At the last distinct sound. This has got to be a distinct sound. No último som distinto. Tem que ser um som distinto. Stop being impressed by people in Kenya and Nigeria. Oh, brother, I'm returning to my Jewish roots. That's the core of your problem. You left the Constantine's roots, and now you're drinking from Jewish roots. Para de se impressionar com essas pessoas na Namíbia. Christ. It was the Romans and the Jewish leaders. You can't drink of either fountain. Those are fountains that can hold no water. Parem de se impressionar com as pessoas na Namíbia, no Quênia, que, irmão, eu tô voltando para minhas raízes judaicas. Essa é a essência do teu problema. Você tá trocando as raízes de Constantinopla e Constantino e pegando as raízes judaicas. Porque quem que matou Cristo? Os romanos e os líderes judaicos. Não dá para beber de nenhuma das fontes. Elas são cisternas que não conseguem segurar água nenhuma. We're different than those two houses. You know, there's a real two houses and there's a fake two houses. Nós somos diferentes dessas duas casas, porque tem as duas casas verdadeiras e as duas casas falsas. Because Satan is a great counterfeiter. What are the two false houses? The church and the synagogue. Porque a S.A.T é o grande falsificador. Quais são as duas casas falsas? A igreja e a sinagoga. In the twinkling of the eye, at the last shofar. Num piscar de olhos, ao último shofar. Ki yitaka shofar. Ki yitaka shofar. Hametim yaketsu. Hametim yaketsu. L'chaye olam. L'chaye olam. And the dead yaketsu will come out and be raised. E os mortos yaketsu, eles se levantarão into instant immortality and incorruptibility. A imortalidade e não corruptibilidade instantâneas. The reward of the final generation before Yahusha returns is an instant changing, escaping physical death. The rest of us, we escape eternal death, but there's one generation that when we hear that shofar, we hope to be part of that one
and only, turn to your neighbor and say, one and only generation that will never die physically or spiritually. A recompensa dessa última geração ao retorno de Yahusha é que eles não vão sentir o gostinho da morte física. Quando a gente ouviu o som naquele shofar, eles vão ser mudados instantaneamente, não vão passar pelas garras da morte. A nossa esperança é escapar da segunda morte, ou a morte espiritual. Mas essa é a única geração, olha para o teu próximo e fala, essa é a única geração que não vai provar o gosto da morte física. E a gente espera que quando nós ouvirmos esse som, nós sejamos essa geração. So when the sound of that shofar is clear, então quando o som desse shofar for claro, now Nehemiah 8:10 kicks in. Agora Nehemiah 8:10 entra em ação. The joy of Yahuwah is your strength. A alegria de Yahweh é a tua força. Right? Because you know the distinct sound of the shofar. You know that it represents the coming of Yahusha to battle. You're battle tested. You're getting ready for his return. You're in rehearsal. He can come this year because you're ready. He doesn't have to look for you in a shopping mall. He doesn't have to look for you at the grocery store. He doesn't have to look for you online at Chick-fil-A. You're here ready to be taken. I said you're here ready to be taken. Esse som agora faz sentido e a alegria de Yahweh é a nossa força, porque nós estamos aqui ensaiando, nós estamos nos preparando para a batalha. Se Yahweh viesse agora, nós não estamos preocupados, porque ele não tem que ir até o supermercado procurar por nós, ele não tem que te procurar na internet pedindo comida, ele não tem que te procurar no fórum. Nós estamos aqui, pronto para a batalha. Ele sabe que você está aqui. Se ele voltasse agora, está todo mundo pronto. And if it's not today, who cares? E se não for hoje, quem se importa? We know when it's going to be this day, one of these seasons. A gente sabe que pode ser nesse dia, em uma dessas estações. And as long as you're alive, you're going to prepare for the coming battle. Enquanto tu estiver vivo, tu vai se preparar para a batalha vindoura. It's the shofar of readiness and battle. It's not the shofar of easy escapism and the rapture of something or someone. É o shofar do preparatismo e esse ensaio constante. Não o shofar desse negócio de escapar magicamente do conflito. Boy, would that bring us joy? Isso traria muita alegria. Joy of Yahuwah is your strength when you understand that what happened at the Watergate, at the living Watergate, was Israel returning to finally understand the Torah and the shofar. Nós nos alegramos quando a gente entende finalmente o que Israel fez quando eles se reuniram no Yom Teruah, no Portão das Águas, quando eles finalmente entenderam o propósito desse retorno e o propósito do shofar nesse retorno todo. 1 Thessalonians 5:1. 1 de Tessalonicenses 5:1. 1 Thessalonians 5:1. 1 de Tessalonicenses 5:1. So I know this sounds mean-spirited, but it's not. Eu sei que isso soa mal, mas não é. Yahuwah he's not really happy with people buying shofars and blowing them. It's like preparing for a marathon and you haven't walked in 30 years. Yahweh não está preocupado e ele não está necessariamente agradado por essas pessoas comprando shofar e tocando do nada. É igual você tentar correr uma maratona sem caminhar por 30 anos. It's like going into a nursing home, blowing a shofar and saying, okay, the purpose of this shofar is to get everybody ready for the New York City Marathon. É igual ir num asilo, tocar o shofar e falar, beleza, o propósito desse shofar é para preparar todos vocês para a maratona de Nova York. Don't be impressed with the trappings. Be impressed with the commitment. Não se impressione com as grandezas, se impressione com o compromisso. People say, by their fruits you shall know them. That's not true. Well, what do you mean that's not true? Yahushua said, by their fruits. What do you mean that's not true? It's not true the way believers apply that verse. As pessoas falam, mas pelos seus frutos vocês conhecerão. Não é verdade. Como assim não é verdade? Yahushua falou, não é verdade da maneira como os crentes aplicam isso. What do you mean? O que isso quer dizer? Keeping one Shabbat a year, you're not Torah observant. If you can't keep Chodesh because you work, you're not Torah observant, okay? In order to be a tree known by its fruit, that fruit must what? What's that, Yahushua? I will ordain you and ordain that you should bring forth fruit, and the fruit should what? Remain and continue and be stable. There's no cessation of that fruit. How many years does it take for a fruit on a tree to mature? 4, 3, 5? It's not a one-time thing. You won't know them by their fruit unless you add the spoonful of longevity. Yahushua fala, pelos seus frutos os conhecerão.
Mas se tu não guarda o Shabat, que você está trabalhando, tu não é um observador da Torá. Se tu não consegue guardar o Rodesh que você está trabalhando, tu não é um observador da Torá. Quanto tempo demora para uma árvore dar fruto? 3, 4, 5? Então, você tem que adicionar essa colher cheia de longevidade para os frutos continuarem, porque a Ruxa falou, pelos seus frutos vocês os conhecerão e esse fruto permanecerá. Não há cessação desse fruto, ele continua ali para sempre. Então, a menos que haja consistência, não dá nem para ver esse fruto, quanto mais analisá-lo. So all those in 1 Corinthians 14:8. How many know there were all kinds of spiritual abuses and spiritual practices in the church at Corinth that were not biblical? So why wouldn't the misuse of the shofar be one of them? Hello? Então, quem aqui sabe, em 1 Coríntios 14:8, que estava acontecendo um bocado de coisa na igreja de Corinto e tudo estava sendo mal utilizado, quanto mais o shofar, por que não? Common sense. Senso comum. They were abusing the gift of tongues. Eles estavam abusando do dom de línguas, They were abusing the gift of prophecy. estavam abusando do dom da profecia, They were sleeping with each other's wives. estavam dormindo com as esposas uns dos outros, But they had a shofar. mas eles tinham shofar. Paul said it ain't worth a lick. Paulo falou, isso aí não vale nada. So let's start with the negative, 1 Thessalonians 5:2, to understand the positive. Vamos começar com o negativo. Primeiro de Tessalonicenses 5:2, para depois a gente ir para o positivo. You know perfectly that the Yom Yahuwah, or the season of his return, Vocês sabem perfeitamente que o Yom Yahuwah, ou a estação do retorno dele, comes as a thief in the night. vem como um ladrão à noite. Now, let me ask you, is a home invasion, is someone who does a home invasion, are they there to be your friend, or are they there to decapitate you from something? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém que invade a casa de outra pessoa, Hello? ela tá lá para ser teu amigo ou ela tá lá para te decapitar de alguma Anyone coisa? home for the home Alguém em casa? invasion? Is anyone home? Tem alguém em casa? No. They may not be trying to decapitate your brain. Talvez eles não estejam tentando decapitar a tua cabeça. They might be trying to separate you from your jewelry. Talvez eles estejam tentando te separar das tuas joias. Okay. So a thief, when Shaliach Shaul says Yahusha's coming like a thief, is that a good thing or a bad thing? Quando Sholiach Shaul fala que a Ruxa tá vindo como um ladrão, isso é algo bom ou ruim? Does that apply to us, 1 Corinthians 15:52 people, or to the rapture crowd, 1 Corinthians 14:8 people? Isso se aplica a nós, 1 de Coríntios 15, o pessoal de 1 de Coríntios 15:51, ou o pessoal de 1 de Coríntios 8:14? If Yahusha's coming as a thief in the night, could we talk? I don't want him to come. Se a Ruxa vai vir igual um ladrão de noite, eu não quero que ele venha. He's coming to do me no good. Ele tá vindo para me fazer qualquer coisa menos o Coming bem. to steal my possessions, to steal my sanity. And if Yahusha's coming back to the remnant, Ele tá vindo para roubar minhas posses, a minha sanidade. Se a Ruxa tá voltando pro remanescente, as a thief in the night, como um ladrão de noite, I would not blow the shofar. I don't want him to come back. eu não sopraria o chofar, eu não quero que ele venha. But we're not the thief in the night people. Mas nós não somos a galera do ladrão da noite. Who are we? Quem somos nós? Who are we? Quem somos nós? Come here. Who are we? 1 Thessalonians 5:1. 1 de Tessalonicenses 5:1. But of the times and the Moadim of Yahuwah Yisrael Mas dos tempos e das Moadim de Yahuwah e Astrahal, has no need for me to explain myself. eles não têm necessidade mais de eu explicar para vocês. Why Por does quê? Shaul have no need to explain himself? Por que o Sholiach Shaul não precisa mais se explicar? ESPLAN, explain. Is that right, Yosh? Yep, kind of. Kind of. That sends you hiding some cover, man. Like, that spelling send me in undercover. The times and the Moadim, I don't need. What is Paul saying here? Os tempos e as Moadim, o que Paulo está falando aqui? I don't need to rewrite Leviticus 23, or Eu não preciso reescrever Levítico 23 para vocês. I don't need to rewrite Numbers 29:1. Eu não preciso reescrever Números 29:1. I don't need to rewrite Numbers 10:10. Eu não preciso reescrever Números 10:10. He's coming as the shepherd.
Ele está vindo como He's pastor. coming as the shepherd of Hermas. Ele está vindo como pastor de Hermas. What's that? A new cereal? O que é isso aí? Um novo cereal? Oh, when I get through with you, you'll find out who the shepherd of Hermas is. Quando eu terminar, vocês vão But descobrir that's quem é o... not in the Bible, preacher. Mas isso não está na Bíblia, pregador. If you're going to begin a series Se tu vai começar uma série on something called Hermas, em algo chamado Hermas, why? por quê? Why would you do that? Por que você faria isso? It's not in the Bible? Não está na Bíblia? Really? Sério? You mean you've never read Romans 14? Quer dizer que você nunca leu Romanos 14? Go look in Romans 14, tell me if Hermas is in the Bible. Pesquisa Romanos 14 aí e me diz se Hermas está na Bíblia. Go look up the Sinaiticus manuscript. Procura aí o manuscrito sinático. Go look up the Alexandria manuscript. Pesquisa aí o manuscrito de Alexandria. And then we'll come back and we'll talk. Aí volta e a gente conversa. But see, we're Yisraelite brothers and sisters. Mas veja, nós somos irmãos e irmãs israelitas. And we need no further instruction. E nós não precisamos de mais instruções. When we hear the sound, maybe not 100 times, maybe 40 times, Quando nós ouvirmos o som, talvez não 100, mas talvez 40 vezes, we know we're in the Mikra Kodesh. We know we're in Leviticus 23:23. We know what it symbolizes, that it's a battle sound, that we're in Thlipsis, and the Thlipsis will finalize in the great Thlipsis, but we are in a Thlipsis of stressful living. quando nós ouvimos o som do shofar, nós sabemos que nós estamos em Levítico 23, nós sabemos que estamos em Mikra Kodesh, nós sabemos que nós estamos em eclipses, essa eclipses do estresse, não a grande eclipses que vai chegar na batalha física, mas nós estamos nessa vida estressante, nós já sabemos de tudo isso. So the difference between the 1 Thessalonians 5:1 group and the 1 Thessalonians 5:2 group is one is receiving the great shepherd, the other is receiving the great thief, and the difference is knowing and not knowing the sound of the shofar. Então, a diferença do grupo de 1 de Tessalonicenses Nada. 5:1 e 1 de Tessalonicenses 5:2 é que um grupo está recebendo o Redentor de Israel em pessoa. O outro grupo está recebendo o ladrão de noite. E o único fator que difere esses dois grupos é entender e conhecer o que o som do shofar representa. Same Yahusha, O mesmo Yahusha, same return, o mesmo retorno, same Mount of Olives, o mesmo Monte das Oliveiras, same scenario. o mesmo cenário. Now you know why many verses Agora vocês sabem por que muitos versículos say there will be clouds and cosmic disturbance dizem que vai haver nuvens escuras e distúrbio cósmico. before the what? Antes do quê? Great. Thank you. Someone knows. Dreadful day. Great and terrible. How can it be a great day and a horrible day at the same time? Because they're two different peoples. One knows the sound of their shofar, and one thinks it's a rapture-ready horn. Hello, you go to a car dealer? Do you have a car with a rapture-ready horn? No, I don't. Essa é a diferença das pessoas que sabem o significado do shofar e não. A diferença desses dois grupos é que um conhece o motivo, o que vai acontecer quando esse shofar acontecer, a batalha, enquanto as outras pessoas estão achando que é o som do arrebatamento. Now, I've driven some cars that were rapture-ready. Eu já dirigi alguns carros que estavam prontos para o I've arrebatamento. driven some Trantes, Eu já dirigi alguns Trantes. and I've driven some station cars. E eu já dirigi alguns carros de estação. And I raptured them myself, if I may say so, right to the junkyard. E eu os arrebataria direto pro ferro velho, se eu pudesse. Is your car rapture ready? Absolutely. I'm taking it straight to the junkyard. O teu carro tá pronto pro arrebatamento? Aham, vou levar pro ferro velho hoje, se eu conseguir. But man, so it all comes down not to the shofar. It comes down to, do you know him? Mas, cara, tudo se trata de... Não um negócio do shofar, mas tu conhece ele ou não? If you know what that sound represents, Se tu sabe o que esse som representa, you could have joy. The joy of Yahuwah is my strength. Listen, I only need strength when things are tough. se tu conhece Yahweh e o som dele, aí ele é a tua alegria, porque eu só preciso de alegria quando as coisas estão difíceis. That shofar says we're in some flipses.
esse shofar diz que nós estamos numa flipsis, that's going to climax in the great flipsis. que vai ter o seu clímax na grande flipsis. That's what that shofar means. É isso que esse shofar significa. We're battle ready. Nós estamos prontos para a batalha. And even if we die, we have to be battle ready. E mesmo se morrermos, nós temos que estar prontos para a batalha. Because we're coming back on horses Porque nós vamos voltar a cavalo, as immortal beings como seres imortais, to be in his army. para estarmos no exército dele. Like I said many times, Como eu disse muitas vezes, not flippantly. sem brincadeirinha. It's a good thing I'm not Yahuwah. É uma boa coisa que eu não sou Yahweh. Because I would not let those people, the thief in the night people, Porque eu não deixaria essa galera, a galera do ladrão da noite, sound my shofar. I wouldn't. soar o meu shofar. Eu não He deixaria. does, and he gives them grace until their eyes are open, hopefully. Ele permite dar graça a eles até que os seus olhos sejam abertos com esperança. Matidyahu 24. Matityahu 24. We are the 1 Thessalonians 5:1 people. Nós somos o povo de 1 de Tessalonicenses 5:1. Matidyahu 24. Matityahu 24. And there's a lot here, so I'm going to go quickly. E há bastante aqui, então eu vou rapidinho. Actually, I'm going to skip a little bit. Na real, eu vou pular um pouquinho. Let's start with verse 29. Vamos começar com o versículo 29. Matidyahu 24:29. Matityahu 24, 29. Immediately after so you mean the shofar has nothing to do with the rapture? Nope. Imediatamente depois da tribulação. Tá, peraí. Então quer dizer que o shofar não tem nada com arrebatamento? Aham. The flipsis of Satan's world, that's this world, A flipsis de Satanás, esse é o mundo dele. climaxes in the great flipsis. Tem o clímax na grande flipsis. And after the great tribulation, E depois da grande tribulação, here's a sign of his return. aqui está o sinal do retorno dele. On this day, in this season, Nesse dia e nessa estação, the shamash will be darkened. o chamaço será escurecido, The areach will no longer reflect its light. a Yareach não mais refletirá a sua luz, The kochavim shall fall from the shamayim, as Kohavim cairão dos Shamaim, cosmic disturbance, distúrbio cósmico, and the solar system will be literally shaken. e o sistema solar será literalmente abalado. Not but look at that second word in verse 29. Não pré, mas olha a segunda palavra do versículo 29. When is Yahusha returning? Quando que Yahusha volta? On Yom Teruah? No Yom Teruah? After. Depois. So the shofar is misleading them. Então o shofar está liderando eles errado. Or rather, their understanding of the sound is misleading them. Ou o entendimento deles do som está liderando eles errado. And if they don't get it straight, E se eles não acertarem esse troço, their Jesus is going to come upon them like a thief. o Jesus deles vai voltar sobre eles como um ladrão. And every thief comes in a home invasion to do you harm. E todo ladrão ele vem numa invasão de casa para te fazer mal. So if you go back to verse 1, Master Yahusha, Yahuwah, Master. Então se tu voltar para o versículo 1, mestre, Yahusha, Yahweh, mestre. Matidyahu 24:2. Matityahu 24, 2. Pardon me, verse 3. Desculpa, versículo 3. What shall be the sign of your coming in the end of the age? Qual será o sinal da tua vinda no fim da era? And he goes through a litany of things. Aí ele passa por uma míriade de coisas. Okay? But their question was not signs like earthquakes, weather changes. No, those are birth pains. But they asked for a single, what is the singular? Notice singular. What is the singular sign of your parousia? Eles não estão falando aqui de sinais físicos, como terremoto, como, sei lá, as dores do parto da volta do Mashiach. Não, eles estão perguntando o único, sinal singular. Qual é o sinal? And he gives the answer in verse 30. E ele dá a resposta no versículo 30. Cosmic disturbance. Distúrbio cósmico. The sun will not shine. O sol não vai brilhar. The moon will not reflect.
A lua não refletirá. Stars and the solar system will be completely out of whack. Meteor As- showers left and right, flying planets, flying stars, you name it. As estrelas vai estar tudo desorganizado, meteoro comendo aí, as estrelas caindo, o planeta girando, vai estar tudo loucura. He grabs his shofar, Ele pega o chofar dele, sounds the shofar, soa o chofar, releases verse 31, Matthew 24:31, releases the heavenly melachim Mateus 24:31, ele solta os malachim celestiais to gather his elect. para reunir os eleitos dele. Are we gathered? Nós estamos reunidos? Yes, we are. Sim, estamos. Why do you think Yahushua tells us to gather on Yom Teruah? Because he's going to gather his elect, and he wants us in one place in one accord, waiting to be gathered. Por que vocês acham que Yahweh nos diz para nos reunirmos no Yom Teruah? Porque ele quer reunir todos os eleitos dele que já estão reunidos fisicamente em um acordo, em um só coração. But if you're isolated and you're a true believer, he'll gather you to the rest of us. Mas se tu estiver isolado e é um crente verdadeiro, ele vai te He's juntar not ao going to resto de forget nós. you just because you live too far from a fellowship. Ele não vai te esquecer só porque tu vive longe demais de uma comunhão. He's not going to forget you. Ele não vai te esquecer. He'll gather you from wherever you are, but it's nice when we're all waiting in one accord. Ele vai te reunir onde quer que você esteja, mas é legal quando todos nós estamos juntos em um acordo. So there's one sign of his return, not a million. There's one sign and there's one sound. They go together. Então há um sinal, há um sinal e há um chofar, e os dois vão juntos. What is the sign? Qual é o sinal? Cosmic disturbance. Distúrbio cósmico. What is the sound of cosmic disturbance and the release of the melachim? Qual é o som do distúrbio cósmico e a soltura dos malachim? Tekiah, Tekiah, Teruah, Teruah, Shevarim. Shevarim. That's the sound of the sign. The sign has a sound. Esse é o som do sinal. O sinal tem um som. What do religious folks hear when they hear the sound? O que as pessoas religiosas ouvem quando eles ouvem o som? A gathering before the tribulation, Uma reunião antes da tribulação. a rapture. Um arrebatamento. Is that what Yahushua taught us in verse 29? É isso que a Yahushua nos ensinou no versículo 29? So if you don't know the distinct sound now, you're going to be in big trouble. When the final shofar sounds, you're not going to know what that means either, and he's going to enter like a thief, and what you think is a day of joy, the joy of Yahuwah is my strength. No, that day is your downfall. I'm going to say it again. You're claiming that the joy of Yahuwah is your strength, but if you don't know the sound of the cosmic disturbance and the release of the melachim, that sound is a sound of your demise. Se tu não souber o que o som do shofar representa hoje, você não vai saber o que o som do shofar representa então, porque esse é o som da batalha, não é o som do arrebatamento. Se tu não entender para que o shofar serve, qual é o som dele e o que ele representa, ele não vai ser o som da alegria de Yahweh sendo a tua força, ele vai ser o som da tua condenação. Oh, okay. So I'm being informed that the song was a combined effort. The horses of There are two songs actually. two songs. Okay. Yep. Horses of Teruah is Yehoshua, and Yom Teruah is Yoshi. Okay. Yep. So there are two songs that were authored by two separate individuals. Okay. So thank you for that clarification. You're welcome. O Shola disse, me esclareceram aqui que há duas músicas sobre Yom Teruah. Uma foi feita pelo Yahushua, a outra pelo Yoshi. Então são duas composições por duas pessoas diferentes. Obrigado pela clarificação. And the rest is a command, and we don't want to go over it for sake of time. E o resto é um mandamento, e nós não queremos passar por ele por causa do tempo. Verse 50 is he comes as a thief. Versículo 50, ele vem como um ladrão. So we need to be watchful. Então nós temos que estar vigiando. Okay, so look, Matthew 24:42 is the 1 Thessalonians 5:1 group. Mateus 24:42 é o grupo de 1 de Tessalonicenses 5. Oh, I wish I had a fan club right now. Eu gostaria de ter um fã-clube agora. Matityahu 24:42 is the 1 Thessalonians 5:2 group. Mateus 24:42 fala do grupo de 1 de Tessalonicenses 5:2. Eles estão observando. We're watching, we're ready, we're gathered, we're anticipating. We don't mind him messing up the rest of our lives. We don't mind him messing up our future. We don't mind him messing up our careers, because without him we can and we are nothing.
Nós estamos observando, estamos atentos, prestando atenção, nós não nos importamos dele sacanear o nosso futuro, nós não nos importamos dele debulhar nossas carreiras, porque tudo que ele tem para nos oferecer é muito melhor do que nós temos. But then there's the thief in the night, people. E sem ele nós não somos nada. Mas aí depois há a galera do ladrão à noite. Verse 43 Versículo 43 through verse 51. ao versículo 51. Those are the 1 Thessalonians 5:2 people. Essa é a galera de 1 Tessalonicenses 5:2. And he even tells you, you don't believe him because you just want to believe the easy stuff. But Yahushua tells you he's coming as a thief. He's not coming as a savior. You can't be a thief, which is a violation of the Torah, and be anybody's savior. He's coming as a thief to the 1 Thessalonians 5:2 people, but as the Redeemer to the 1 Thessalonians 5:1, the great and terrible one day of Yahuwah. E aqui você só quer acreditar na coisa fácil, então não acreditam nele, mas ele está vindo como um ladrão. Agora, como é que ele pode ser o redentor? Se é com uma violação direta da Torá, vir como um ladrão ou roubar, é o mesmo dia. O versículo 42 para as pessoas de 1 de Tessalonicenses 5:1, que somos nós, e o versículo 43 para 1 de Tessalonicenses 5:2, que são as pessoas que não entendem nem sabem que ele é o mesmo grande e terrível dia de Yahuwah. 1 Thessalonians 1 de Tessalonicenses 4:13. 4:13. We're back to 1 Thessalonians. Vamos voltar para 1 de Tessalonicenses. Hallelujah. We were there earlier, Nós estávamos lá antes, and we're going to take another dip. e nós vamos dar mais uma mergulhadinha aqui. And this is for the 1 Thessalonians 5:1. There's no need for me to rewrite Leviticus 23 crowd. E isso aqui é para aquela multidão de 1 de Tessalonicenses 5:1 que não precisa mais receber Levítico 23, que eles já entenderam a mensagem. 1 Thessalonians 4:13. 1 de Tessalonicenses 4:13. But I would not have you ignorant, Yisraelite Mas brothers. eu não lhes teria ignorantes, irmãos israelitas. See if you can get that up on the screen. Concerning the loved ones who are dead right now, A respeito dos amados que estão mortos agora. believing that Nasarim Yisraelim who keep Torah. Nazarim Israelim que guardam a Torá. Do not sorrow even as others who sorrow. Não lamentem assim como outros lamentam. As unbelievers who have no tikvah. Como incrédulos que não têm tikvah. Verse 14. Versículo 14. The joy of Yahuwah of this day is your strength. A alegria de Yahweh nesse dia é a tua força. Not understanding the sound of the shofar and what it really represents is not your strength, it is your demise. Não entender o que It's coming upon you as a thief, and No, you think he's coming to rapture you. You need to tell these people the truth. não entender o som do shofar e o que ele representa não é a tua alegria, é a tua condenação. E você tem que dizer para essas pessoas que não entendem isso a verdade. For if we believe that Yahushua died and rose again, Pois se nós acreditarmos que Yahushua morreu e levantou de novo, even those who have died in the process of believing in Yahuwah, até aqueles que morreram num processo de acreditar em Yahushua, will Aloha bring with him. Aloha trará consigo. So in other words, our loved ones who died in Yahusha and faith in Yahusha Em outras palavras, os nossos entes queridos que morreram em are Yahushua, coming na back fé to de fight. Yahushua, eles vão voltar para lutar. They're not coming back to soul sleep. Come on, somebody. Eles não vão voltar para dormir na alma. These are immortal beings who will come back with the heavenly melachim, and we will join them. The last generation will not die, and all the immortal ones in heaven, all the immortal ones on earth will join together. And this is a day not of weeping, but of triumph, for we are going to overcome. Esse dia é quando os nossos antepassados imortais se juntarão com os malachim celestiais e se juntarão com os imortais na terra, a última geração que nunca morrerá, e todos nós batalharemos contra o nosso inimigo com a vitória garantida. Esse é um dia de celebração, de alegria, não de tristeza e pesar. What happened to Rav Asa and Ben and all the loved ones? They're coming. Yahusha's coming back with them. O que aconteceu com Rav Asa, com o ancião Benjamim? Todos os outros, Yahushua vai voltar com eles. Somebody told me that when I go up, that I'm going to see them again. Me disseram, irmão, que quando eu subir, eu vou ver eles de novo. Yes, but if Sim. you're that final generation that hears the last shofar, no, you're not going to go up to see your loved ones. Your loved ones are coming with Yahusha. Mas se tu for da última geração que vai ouvir Come o on, último somebody. shofar,
Você não vai subir para ver Come on, ninguém. somebody. Os teus entes queridos vão descer com There's some Yahusha. mighty fine preaching and listening going on right now. É uma pregação e um escutar muito bom acontecendo agora. Turn to your neighbor and say, you're doing some fine listening. Olha pro teu próximo e fala, você está ouvindo muito bem, viu? I know that about you. I don't know Eu sei much isso de about you, vocês. but I know you're doing some fine listening. Eu não sei muito sobre ti, mas você está ouvindo muito bem. Baruch Hashem. Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So if we're could you imagine being the last generation? Just the opposite of double jeopardy. Not only we won't die physically, but Yahuwah brings our loved ones back to us. Oh my. Oh my. No wonder that day is a day of joy and not of sorrow. And Ezra said, don't weep. Don't weep. What are you weeping for? Let me tell you what this is all about. E vocês conseguem imaginar se dessa última geração não só não tem a dupla condenação, como a gente consegue ver os nossos entes queridos com vestes de batalha vindo até nós? Não é surpresa que Ezra falou para o povo, não chorem, não precisa ter pesar, por que vocês estão chorando? Verse 15. I love, man, I'm sure you love these verses as much as I do. Versículo 15. E eu tenho certeza que vocês amam esses versículos assim como eu. For this we say to you by the word of Yahuwah. Pois isso nós dizemos a vocês pela palavra de Yahweh. 1 Thessalonians 4:15. 1 de Tessalonicenses 4:15. That we in 1 Thessalonians 5:1 in the Matthew group that's waiting. Para que nós, 1 de Tessalonicenses 5:1, o grupo que está esperando, in our gathering together, na nossa reunião aqui, we who are alive and remained until the coming of the Master Yahusha, nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda do nosso mestre Yahusha, will not be resurrected before who already died in the Amunah. Não seremos ressuscitados antes daqueles que já morreram na Amunah. For the Master himself will descend from the Shemayim with a shout, pois o próprio mestre descerá do Shamayim com um grito, with the voice of the chief heavenly Malach. Com a voz do chefe Malach celestial. That would probably be Michael. Isso talvez seja Micael. Or Gabriel. Ou Gabriel. Maybe Gabriel, because he's the Malach of communication. Talvez o Gabriel, porque ele é o Malach da comunicação. But notice who owns this shofar. Mas perceba quem é o dono do shofar. How many know Yahuwah has a shofar? Quem aqui sabe que Yahweh tem um shofar? And when you give a sound that's false and not distinct, as the church in Corinth did in 1 Corinthians 14:8, Yahuwah is not a happy camper. E quando você dá um som que não tá, que não é distinto, como a galera em Corinto, em 1 de Coríntios 8:14, Yahweh não tá muito feliz com esse som estranho que você tá dando. It's Gabriel's voice. É a voz de Gabriel. But whose shofar is pulled out of the tabernacle? Mas de quem é o shofar que é puxado do tabernáculo? Not out of the closet, out of the tabernacle. Não do armário, ele é tirado de dentro do tabernáculo. It's the shofar of É o shofar Yahuwah. de Yahuwah. So it's not a Jewish thing to blow it, it's a Yahuwah thing. Então não é uma coisa judaica soar o shofar, é uma coisa de Yahuwah. When the Jews blow the shofar, it's the start of 10 days of begging Yahuwah for what he freely gave at Golgotha, and that is unbelief, fear, doubt, and unbelief. Because why would you beg for something that he freely granted to us when he gave us his only son? Because he has freely given us his only son, and through his son, he freely gives us all things. Romans 8:28 through 30. Quando os judeus sopram o shofar, eles começam um período de 10 dias de implorar, de lamentar por algo que Yahweh nos deu de graça em Gólgota. Então eles estão em medo, dúvida, incredulidade, dupla incredulidade, porque eles não acreditam que nós recebemos um presente. E todas as coisas que Yahweh nos dá são de graça e perfeitas. Romanos 8, do 28 ao 30. If you beg for it, it's not a gift. Se vocês têm que implorar, não é um presente. If you work for it, it's not a gift. Se vocês trabalham por isso, não é um presente. So when Yahuwah gives his shofar, então quando Yahweh dá o shofar dele to the chief malach, ao malach-chefe, Gabriel, maybe Michael, but I doubt it, probably Gabriel. Gabriel ou Micael, que eu duvido, mas provavelmente Gabriel. Yahuwah is not going to give his shofar to Gabriel if Gabriel doesn't know what it represents. Yahweh não vai dar o shofar dele para Gabriel se o Gabriel não souber o que isso representa. Coisa pesada. I know a lot of Christians. Porque eu conheço muitos cristãos que ficam, ai, cada um. Got a shofar. Eu consegui um shofar. Whoop-die-doo-die. Felizinho, beleza, legal. What are you going to use it for? Para que você vai usar ele? Before you order bacon and eggs over at Denny's?
antes de tu pedir lá no Denny's bacon com ovos, You're going to blow the shofar at 11 and you're going to be stuffing your face with oink oink at 1. você vai tocar o shofar ao meio-dia, aí 1 da tarde você tá enchendo a cara de bacon. That means the shofar is confused. Isso significa que o shofar tá That means confuso. your shofar is taking your mental illness and blowing it to others. Isso significa que o teu Vírus. shofar tá pegando Esse vírus, isso significa que o teu shofar tá pegando os vírus das tuas doenças mentais Dr. e soprando Dr. confusão nas Fauci's outras not the only pessoas. one that creates viruses. O Dr. Fauci não é o único que cria vírus. A lot of people with shofars create viruses because they don't know what it represents. Yahuwah says, here, take my shofar and represent me. So you think Yahuwah trusts Gabriel? Muitas pessoas criam um bocado de vírus com o seu shofar, porque eles não sabem o que ele representa. Vocês acham que Yahweh confia em Gabriel para dar o shofar para ele? Right? If you give your shofar to somebody with the saliva and all the other diseases, you trusted they're healthy enough to blow that shofar. Se tu dá um shofar teu para outra pessoa, você confia que essa pessoa não tem nenhuma doença transmissível para passar para ti. Well, don't worry. It can't be transmitted that way. Well, I am worried. If I know you have AIDS... Mas não se preocupe que não pode ser transmitido dessa forma. Se eu souber que tu tem AIDS... And you give me the blessing of allowing you to blow your shofar, would you mind if I passed that opportunity out? E tu me der a bênção de eu poder soprar o teu shofar, com licença, eu posso não aceitar? Don't worry, brother. Não se preocupe, irmão. AIDS is passed, it's only one way, in the blood. A AIDS só se passa no sangue, só de um jeito. I won't worry, but I'm also not going to use your shofar if you have AIDS. Eu não vou me preocupar, mas eu também não vou usar o teu shofar se tu tiver AIDS. And that's exactly what people are doing. They're abusing. It's like sex. They're doing sodomy when Yahuwah says, I want you to enjoy intercourse in marriage. No, sodomy outside of marriage. There's no difference when you misuse something, you misuse something. Então é a mesma coisa que abusar da relação que Yahweh dá. Quando você está cometendo sodomia, quando Yahweh falou para você curtir a relação sexual dentro do casamento, mas não, você está fazendo sodomia e fora do casamento. Mal utilizar alguma coisa é igual mal utilizar alguma coisa, é o mesmo princípio. Your sexual tool is a tool for procreation and pleasure within marriage. It's the same with the shofar. It's a tool. These are all tools. We don't think of it that way, but they have a purpose. They have a grand design. A tua ferramenta sexual tem os seus objetivos de procriação e prazer dentro da aliança do casamento, assim como o shofar, ele é uma ferramenta. Todas essas são ferramentas, mesmo que a gente não pense nelas assim, mas elas têm um propósito específico. I could say something, but I'm going to get in a lot of trouble. I'm not going to say it. Eu poderia dizer algo, mas eu não vou dizer. But I could, but I don't want to lose any more people than we're already losing. Eu poderia, mas eu não quero perder mais pessoas que a gente já perdeu. Because in an attempt to be funny, I may lose some folks. Porque para tentar ser engraçado, talvez eu perca as pessoas. But it is funny. Mas é engraçado. But I won't say it. Mas eu não vou dizer. But it is funny. Mas é engraçado. But it's too funny for some people. Mas é muito engraçado para algumas pessoas. So I choose not to say it. Então eu escolho não dizer. So look. So Yahuwah knows that he can trust the chief heavenly malach. Então Yahweh sabe que ele pode confiar no malach-chefe. So he gives him his shofar. E dá a ele, portanto, o seu shofar. And when the shofar is sounded, E quando o shofar é soado, the dead go, os mortos, they rise. eles se levantam. Se And then we who are alive and remain at Teruah, e aí, então, nós que estamos vivos e permanecemos em Teruah, we're already in Mikra Kodesh, so the whole Mikra Kodesh goes up in the air, todos nós estamos já em Mikra Kodesh. Então a Mikra Kodesh toda sobe in the clouds, nas nuvens to meet the master in the air. para encontrar com o mestre no ar. How does the church get the rapture? They've taken the word air out of this. They took the word air out of this page. They let the air out. É daí que a igreja tira o arrebatamento. Eles tiraram a palavra They ar let dessa the air página. out. Eles tiram a palavra do ar dessa página aqui. And when they read this verse, E quando eles leem esse versículo, they put the word heaven. eles colocam a palavra céu. So let's read it that way. Então vamos ler dessa forma. The last trump will sound. A última trombeta soará. We'll be caught up in the clouds Nós seremos pegos nas nuvens to meet the master in heaven. para conhecer o mestre nos céus. Oh, well, if it's heaven, then there is a rapture, isn't there? Bom, se é o céu, então existe um arrebatamento, certo? But they're out of luck because it doesn't say heaven, it says air. Is there a difference between the air where an airplane flies at 30,000 feet or at the third heaven? Is there a difference? Big difference. Eles estão sem sorte, porque aqui diz ar. Existe diferença entre o ar onde os aviões voam a 30 mil pés de altura e o terceiro céu? Existe diferença? You're a hungry sister. You're hungry for the word. I think I like you.
Tu tá faminta pela palavra? She's hungry. She's a Ela tá hungry sister. faminta. Ela é uma She's irmã not afraid faminta. to say amen. Look at that. Ela não tem medo de dizer Some of amém. us are so trained to be educated. Alguns de nós somos tão treinados I a ser said amen educados. 10 times today. I've reached my limit. Eu já disse amém 10 vezes hoje, eu já bati o limite. That's right, Marilyn. Forgive us. We've been here too long. Desculpa, Merlin, a gente tá aqui há muito tempo. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. But think about that. Pensem nisso. They, to justify their rapture, they say, "Oh, we're going to meet the master in the heavens." Para justificar o arrebatamento, a gente vai encontrar Friends. com o nosso mestre no céu. Enemies, foes, listeners, casual listeners, listen to me. Amigos, inimigos, ouvintes casuais, amigos nossos, ouça. I don't know too much about Greek, Spanish, or any of the Latin love languages. Eu não sei nada sobre o grego, espanhol, qualquer das línguas amorosas latinas. One thing I know, Mas uma coisa eu sei. celestial and aire are two different words. O céu e o ar são duas palavras diferentes. Even in Latin, they're different. Até no latim elas são diferentes. How dare you produce Bibles that say we're going to meet him in heaven? Como você ousa produzir Bíblias que diz que a gente vai encontrar ele no céu? All that means is on Yom Teruah, the dead are going to come up to the clouds. Tudo isso significa que no Yom Teruah os mortos vão até as nuvens. We're going to be vacuumed one level, not 10 levels, one level. A gente vai ser puxado por um aspirador de pó. Um nível, não 10, um só. Why do we have to meet them in the clouds and not on the earth? Mas por que a gente tem que encontrar ele nas nuvens e não na terra? Because the earth is cursed. Porque a terra está amaldiçoada. If he's going to clothe us with holy immortality, he can't do it on the earth while it's cursed. It hasn't been renewed yet. He's got to catch us up to the air so we can get changed. He's not going to give us immortal garments on earth that's cursed. So in order to get into the changing room, we've got to come 30,000 feet up in the air. Então, a terra está amaldiçoada, ele não pode nos tornar incorruptíveis, sendo que a gente está pisando sobre a terra corrompida, então ele tem que nos levantar até o local onde a gente tem que trocar de roupa, tirando o mortal e vestindo o imortal, 30 mil pés no ar. So on this Yom Teruah, verse 18. Então, nesse Yom Teruah, versículo 18, 1 Thessalonians 4:18. 1 de Tessalonicenses 4:18, Joy of Yahuwah is our strength because we understand the distinct sound of the shofar for the group of 1 Thessalonians 5:1. a alegria de Yahweh é a nossa força, porque nós entendemos o shofar e a distinção desse som para o grupo de 1 de Tessalonicenses 5:1. So he wants us, here's a Torah command. Então, aqui há o mandamento da Torá. Here's a Torah command. Aqui é o mandamento da Torá. Those of you who understand what Sholiach is teaching today, Aqueles de vocês que entendem o que o Sholiach está ensinando hoje, verse 18. versículo 18. Comfort each other. Confortem-se. Your sister, your brother is going through a tough time. Don't worry. A tua irmã, o teu irmão estão passando por um momento difícil, não se Master's preocupe. coming. He's going to catch you up to the air. He's going to give you immortality. You're going to be reunited with the living who have died in faith. In the end, it's going to be, in other words, this is a day of comfort. We are to use this day to comfort one another. O mestre Yahweh está voltando, ele vai nos levar até as nuvens, vai And mudar o nosso corpo do incorrupto do corrupto para o incorrupto. Então, confortem uns aos outros e comam com essa realidade. Doesn't Nehemiah 8 says they exchange food and portions? Neemias 8 não falou que eles estavam trocando comida em porções uns para os outros? Now remember, there were no verses in scripture, so let's do this to do that, okay? Let's do this to do that. Então lembra que não haviam versículos nas escrituras, então vamos fazer isso para fazer aquilo. So we just read about Yom Teruah, Nós acabamos de ler sobre Yom Teruah. and then we do 1 Thessalonians 5. E aí nós fazemos 1 de Tessalonicenses 5. So he just said, don't worry, the last generation, the final generation is going to be changed Então ele acabou de dizer, a última geração vai ser mudada at the last shofar. no último shofar. And so there's no need for me to write to you further. Então não há mais necessidade de eu escrever mais para vocês. There's no space between verse 18 Não existe espaço entre o versículo 18 and 1 Thessalonians 5:1. e 1 de Tessalonicenses 5:1. It's the same subject. É o mesmo assunto. So there's a comfort Então há um conforto that of this day that those upon whom this day will come as a thief do not possess. Há um conforto nesse dia que aqueles que vão receber o ladrão da noite não possuem. We're going to close in a manner that I don't think I can never recall closing in this manner.
Nós vamos terminar de uma maneira que eu não me lembro de jamais ter feito isso antes. Now, what do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Well, I'm going to allow you to kill me and then raise me from the dead. So this will be no. That's not. It's not. I'm going to do something. I'm going to do something in this message that I've never, ever, schmever, kever, lever done before. Eu vou permitir que vocês me matem para eu ressuscitar aqui na frente de vocês. Não, só brincadeira. Eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz antes aqui no fim dessa mensagem. Which is exactly opposite what they teach you to do in Dallas Theological Seminary. Que é exatamente o oposto do que eles te ensinam no seminário teológico de Dallas. They teach you close with a bang. Eles te ensinam feche com uma bomba. Which means, I know! So I'm not gonna. No! I'm not gonna eu não vou gritar, eu não vou fazer essas gritarias todas. I'm gonna go boring, which is very rare for me because eu vou ficar chatinho. In a boring mode. Eu quero fechar no modo chato. And you're gonna be part of my boring experience. E vocês vão ser parte da minha experiência tediante. Let's call it the Holy Land experience. Vamos chamar da experiência da Terra Santa. Which is now defunct, by the way. Que agora tá bem ruim, aliás. Chazon 19:1. Chazon 19:1. I've never done. I don't recall. Maybe I did, but I don't recall. Talvez eu tenha feito, mas eu não me lembro. I'll read verse 1. Eu leio o versículo 1. You'll read verse 2. Vocês o 2. I've done this before, but not to end the message. Eu já fiz isso antes, mas não para terminar uma I have mensagem. done this before. Eu já fiz isso antes, but not to end the message. Mas não para terminar uma mensagem. Because I want you to take part of this joy of Yahuwah, the joy of this day, the message of this day, the sound of this day, the shofar of this day, the distinctiveness of this day. Porque eu quero que vocês entendam a mensagem de hoje, o som da mensagem de hoje, o distinto som da mensagem de hoje que nós vimos, o som do shofar. And in Campina, I want you to follow along in Português. E em Campina eu quero que vocês sigam junto em português. Because you're my babies. Porque vocês são meus bebês. All of you, my babies. Todos vocês. You got one of the best looking daddies you've ever seen. Vocês têm um dos pais mais bonitos que vocês já viram na vida. I'm the guy with the open collar. That's me. Eu sou o cara aqui, ó. Esse sou eu, com a gola aberta. Eu sou. I'm the guy with the open collar. Eu sou o cara da gola aberta. I'll read verse 1, you'll read verse 2. Can you put it up on the screen, sir, please? Oh, absolutely. Can you put it on the screen? Because if I do an alt tab here... 19. But try to embed yourself in these verses. Tentem se embutir nesses versículos. Because this is the comfort that 1 Thessalonians 5:18 says. Comfort each other on this Yom, on this Moed. So these are the words of comfort. The entire Revelation 19 are the words of comfort. Porque essas são as palavras de 1 de Tessalonicenses 5:18. Confortem uns aos outros com essas palavras libertadoras. Essas são as palavras de Apocalipse 19. After these things, I heard a great voice of many people in the Shemaim saying, Hallelujah! Salvation and tiferet and honor and power to Yahuwah our Eloha. And again they said, Hallelujah, and her smoke rose up leolam vaed. And the 24th day fell down and worshipped God. That sound that say, Amen, Hallelujah. Then a voice went out from the key saying, Hallelujah. Give Hodu, O Avadim of Yahuwah. Praise the name of Yahuwah. And I heard as it were the voice of a great multitude, as the voice of much might, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Master Yahuwah El Shaddai reigns. The voice of many waters. A voz de muitas águas. Where did we begin this message? Onde nós começamos essa mensagem? At the water gate. No portão das águas. Where do we end it? Onde que nós terminamos ela? At the water gate. No portão das águas. The heavenly sound of many waters. O som celestial de muitas águas. Verse 7. 7. Let us be glad in Gilah and give honor to him. For the marriage suppers of the Lamb has come. And his Isha is waiting on Yom Truah and has already made herself ready. And her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white,
For the fine linen is the tzedakah of the Israelite Kiddushin. And he said to me, right, blessed are they who are called to the marriage suppers of the Lamb. And he said to me, these are the Amat sayings of Yahuwah. And I fell at his feet to worship him. And he said to me, see that you do it not. I am your fellow Haber, and from among your Israelite brothers, who have the testimony of Yahweh Yahushua Yahuwah. Worship Yahweh, for the testimony of Yahushua Yahuwah is the root of prophecy. So who is the one who is giving the rehearsal of the actual Yom Teruah of his return? Who is the one that they were worshiping and he said, don't do it? Então, quem que é o cara que estava dando o ensaio desse sistema de adoração? Quem que era aquele que eles estavam tentando adorar e ele falou, não me adora não. Because he said, I used to be from among your brothers. Hanok, porque ele falou, eu costumava ser dos seus irmãos. How can I be an angel? Como que esse pode ser um anjo? He said, I was a prophet on earth. Ele falou, eu era um profeta na terra, tá bom? That is Enoch. Beleza, Enoque. Yeah, Enoch's not in the Bible. It's not in your head, but it's in the Bible. Ah, isso não tá na Bíblia. Não tá na tua cabeça, porque na Bíblia tá. And I saw the Shamayim opened, and see a white horse, and he that sat upon it was called Faithful and Amat. And in Tzedakah he judges and makes war. So the shofar is the sound of battle, not the sound of escape. Então o shofar é um som de batalha, não um som de escape. It is the sound of those who have woken up. É o som daqueles que acordaram. Like my brother Peter Martinez says, the remnant house. Como o meu irmão Peter Martinez fala, a casa remanescente. Only the remnant knows the sound of the shofar. Só o remanescente conhece o som do shofar. Verse 12. 12. As a flame of fire, and on his head were many ketarim, and he had a name written that no man knew but himself. You know, he's a good man because there's hardly a service goes by where he doesn't mention my name or this ministry. Hardly a service goes by, and I didn't pay him to do it either. Esse é um homem muito bom, porque raramente ele... Kindred spirits from the Bronx, you know. Raramente ele faz um serviço sem mencionar o meu nome ou o nome desse ministério. Eu nunca paguei ele por fazer isso. São almas boas do Bronx. I strongly recommend his ministry, Remnant House. Eu fortemente recomendo o ministério dele, a Remnant House. I don't listen to a lot of people, but I do listen to him. Eu não escuto muitas pessoas, mas eu escuto ele. So make a note, Remnant House. Anotem aí, Remnant House. Because there's no competition between us. Porque não há competição entre nós. His people listen to us and I listen to them. O povo dele ouve a nós e eu ouço a eles. 13. 13. And he was clothed with a long talit dipped in dam, and his name is called the Devar Yahuwah. And the armies that were in the Shamayim followed him upon white horses, dressed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goes a sharp sword. With it he smites the nations battle. He shall rule them with a rod of iron. He treads the winepress of the fierceness and wrath of Al Shaddai. And he has on his talit and on his banner a name written, Melech HaMelechim and Adon Adonim. Well, I don't need the restoration scriptures. Really? Okay, then in Revelation 22:16, you have a contradiction in Torah because tattoos are forbidden. Oh, and marking of the flesh is what? Forbidden. Oh, and what does verse 16 say in most verses? He has a name written on his thigh. That's ink of a tattoo, friend. The Torah forbids tattoos. And Kohanim can't show their And Kohanim cannot bear their legs. You need the restoration scriptures. It's not a matter of if, it's a matter of understanding Yahuwah's word. Ah, mas eu não preciso das escrituras de restauração. Então, no versículo 16 de Apocalipse 19, você tem uma contradição das escrituras, porque na maioria das versões fala que o nome dele está escrito na coxa dele. Isso é tinta de tatuagem, meus amigos. E além disso, que correio é esse que fica mostrando a coxa quando ele vai vir para a batalha? Você precisa das escrituras de restauração. Não é um ser, é uma questão de entender que você precisa. Every version I know in Revelation 22:16 has him coming on a tattoo. It's strictly forbidden. Então, todas as versões que tem aqui em Apocalipse 19, 22, diz que está escrito na coxa dele, isso é estritamente proibido na Torá. The cutting of the flesh in Hebrew is called kaka. O cortar da carne em hebraico é chamado kaká. And that's not a football player from Brazil either. E esse não é o jogador do Brasil, não é esse. A tattoo is called, look it up. I'm not being cute, look it up. Uma tatuagem, pode pesquisar, eu não estou sendo engraçadinho. He can't be running around with his thigh bare. Verse 17. 17.
And I saw the heavenly malach standing in the shamash. And he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of the Shemaim, come, gather yourselves together to the supper of the great Aloha. Didn't I tell you? It's a great feast for the saved, but what about for the unsaved? It is a feast for the fowls, because they refused to make it a feast unto Yahuwah. Hello? So they themselves have become a feast for the birds of the air. Think about that. Eu não falei para vocês que isso era um tempo de celebração? Para Uau. nós, os eleitos, é uma celebração óbvia, porque a gente vai se encontrar com o nosso mestre, mas para o povo que não fez isso uma celebração para Yahweh, eles fazem parte da celebração das aves do ar, eles são o menu dessa galera. Wow. Intense. Verse 18. 18. The flesh of Malachim, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. Then you may eat the flesh of malachim and the flesh of captains and the flesh of mighty men. Not you eating it, but It's repeated. the fowls of the air eating it. Shaliach, it's repeated. Yeah. But you could do it. What's repeated? 18. Oh, I see. A misprint. Gotcha. Is it a... Oh, it's on there too. Wow. Look at that. It's okay. You guys are so smart. 2:18. That you may eat the flesh of the melon. So who's doing 18? We did. Okay. So remind me. Please make a note. Remind me. And I saw the beasts and the malachim of the olam and their armies fighting, gathering together, no rapture, to make war against him that sat on the horse and against his armed forces. And the beast was taken, and with him the Nabi Sheker that performed Nisim before him, with which he deceived those that had received the mark of the beast, and those that worshipped his image. These both were thrown alive into a lake of fire, burning with brimstone. That's a barbecue. So what's going to happen to the thief in the night crowd? O que vai acontecer com a população do lado da noite? Fogo. Barbecue pit. And the remnant was slain with the sword of him who sat upon the horse, whose sword proceeded out of his mouth, and all the fowls of the air were filled with their flesh. Who's the there? Those who don't understand the sound of the shofar. A carne de quem aqui? Quem que é essa galera? Daqueles que não entenderam a voz do shofar, o som dele. Because Porque Trua Sameach, Trua Sameach, Yom Teruah, Teruah. Sing it. Trua Sameach, Trua Sameach, Teruah, Teruah Sameach. Teruah, Teruah, Teruah Sameach, Teruah, Teruah, Teruah Sameach, Teruah Sameach, Teruah Sameach, Teruah, Teruah Sameach. No prayer tonight, guys. You got the night off. We'll see you Friday night in Zoom. sem oração hoje, pessoal. Tirem a noite de folga. A gente se vê de novo na sexta-feira. Baruch Hashem.